Super Idol 的笑容。 E aí pessoal, de boas, hoje é um dia muito especial, finalmente eu estou livre de compromissos, tudo o que tinha que fazer foi feito, e agora sim eu posso me dedicar mais ao canal, e trazer as teorias mais malucas do YouTube, então sem mais enrolação vamos começar. Então, eu acordava, e eu me via em um lugar completamente diferente, e eu falo, como eu vim parar nesse lugar? Então eu continuo, deitado, pensando sobre como eu tinha parado aqui, até que Noelle se aproxima e ela fala, Shin, você tá bem? E eu falo que não estou nada bem. Espera um pouco, o que você tá fazendo aqui? E Noelle fala, você não se lembra, a Marioliona nos trouxe pra cá, ela falou algo sobre um treinamento especial. Então um pouco desinteressado eu falo, treinamento? Bem, se for esse o caso, ficarei aqui mesmo, já faz um tempo que eu não descanso direito. Então Noelle fala, descansar. Eu acho que isso não será possível, e eu falo que não se preocupe, eu apenas vou tirar uma soneca aqui. Então Noelle dava um suspiro, e ela fala que isso não faz sentido, porque apenas nós dois estamos nesse lugar, e eu falo que também não sei, porém estar longe da capital vai me deixar mais leve, vou aproveitar para descansar. Então eu sentia uma presença se aproximando, eu fico em guarda e peço para Noelle ficar atrás de mim, e eu falo que parece ser alguém forte, é melhor nos esconder por precaução. Noelle concorda e nós nos escondemos, e eu espiava para ver de quem era aquela presença, até que eu me virava e via uma mulher alta se aproximando enquanto emanava uma aura de chamas. Eu fico em guarda e Noelle dava um suspiro e ela falava que finalmente apareceu, Capitã Marioliona. Então Marioliona falava que vamos dar início ao treinamento, mas antes tem alguém aqui que não está colaborando. Então Noelle fala que ele só está cansado, pois antes de vir pra cá ele tinha acabado de chegar de uma missão. Então Marioliona fala, é mesmo, bem, eu ouvi falar de você, mas vendo de perto, me parece ser um fracote. Então eu falo, foi você quem nos trouxe pra cá, eu não tenho o mínimo interesse em treinar, por hoje eu apenas vou descansar. Então Marioliona fala que você não tem escolha, não ver onde está. Então eu olhava em volta, e eu falo que não faço a mínima ideia. Exatamente, vocês dois vão participar desse exame, e também o mesmo exame está sendo dado aos outros. Então quem conseguir completar o exame, primeiro receberá um aumento de rank. Então ouvindo isso, eu falo que agora eu me animei, e qual é a desse exame? O que temos que fazer? Então Marioliona dava um sorriso e ela fala que esse exame vai ser entre os magos de rank baixo, igual a vocês. Então vocês dois serão teleportados para um lugar remoto daqui, e então quem conseguir cumprir os requerimentos do exame vai ter o seu rank aumentado, fora outras coisas. Então Marioliona me dava um selo que estava incompleto, e ela não falava mais nada. Eu fico pensativo, e nada vem à minha mente. Então Marioliona fala que está tudo pronto, e Noelle fala que isso é muita informação. Eu não sabia que existia um exame assim, ninguém nunca falou algo sobre isso. Então o portal era acionado, e éramos teleportados para o lugar do exame. Então em poucos segundos nós estávamos em uma floresta. Noelle fica espantada, e ela fala que isso é loucura. Então ela olhava de um lado para o outro e não conseguia ver nada além de mato. E então eu falo que não vamos nos afobar, essa floresta me parece ser perigosa. Se estamos juntos esse exame é em dupla. Então Noelle fala que só pode estar brincando, e porque a minha dupla seria você? E eu falo que eu não sei. Então eu pego o selo que a Marioliona havia me dado, e Noelle me perguntava o que era isso, e eu falo que este um selo que me foi dado. Ela não disse nada, mas dá para perceber que está incompleto. Falta 2 selos para completar este selo. Então Noelle fala que então temos que procurar os selos pela floresta. E eu dava um sorriso e eu falo que não. Isso vai ser mais divertido do que eu pensei. Então Noelle fala, Shin, você tá um pouco feliz demais, pra quem estava agora há pouco destruído de cansaço. E então eu falo que não podemos descansar. Se ela deu este selo para nós, quer dizer que os outros estão com os selos também, e tudo que precisamos fazer é roubar os selos deles. Então Noelle fala, isso faz sentido, mas como vamos fazer isso sem? Mas antes dela terminar de falar, eu falo que isso é interessante. Primeiro somos soltos em uma floresta
desconhecida, e os outros estão por aí, e temos que conseguir seus selos. Porém são 2 específicos. Então Noelle fala que você tá bem sério, e eu falo que é claro, não vou perder a chance de subir de rank e está acima daqueles 2, e você também deve ter alguma motivação para subir, então vamos trabalhar juntos para conseguirmos esse aumento. Então eu e Noelle firmamos uma parceria para alcançar o nosso objetivo. Então Noelle fala que tudo bem, mas como vamos fazer isso? Tipo, tem vários outros magos, como vamos saber qual selo que falta para completar o nosso? Daí eu falo que isso é muito simples, basta tomar de todos que passarem por nós, assim uma hora vamos encontrar. Então Noelle fica um pouco nervosa, e ela fala que tem certeza, não vai ser tão fácil assim. Você fala como se fosse a coisa mais simples do mundo, e eu falo que eu tenho confiança em minhas habilidades, e também eu sei que posso confiar em você. Então Noelle fica corada e ela fala, bom, já que você diz, e então qual será o próximo passo? E eu falo que vamos para dentro da floresta. Então eu entrava e Noelle me seguia. Então depois de algumas horas andando, com a Noelle já exausta pedindo para parar, eu percebia uma movimentação por perto, e eu falo para Noelle ficar em guarda, parece que temos companhia. Então Noelle se esconde, e eu observo com atenção, até que eu o vejo, e então eu uso a minha magia de gelo para atacar, e de imediato a dupla esquivava do meu ataque, assim se revelando. Então eu vejo Yuno e Júvia, e eu falo em meus pensamentos, Yuno e Júvia, que dupla improvável. Então Yuno um pouco surpreso fala, nada mal, Shin, não esperava que você fosse nos achar, estava pensando em pegar o seu selo sem lutar, mas parece que não será possível. Então eu e Yuno ficamos frente a frente, enquanto isso Noelle e Júvia se encaram, e Júvia fala que então é isso, e Noelle fala, isso o quê? E Júvia fala que não pode ser, porque você tá com ele, isso não é justo. E Noelle não entendia nada, até que um estrondo era escutado. Magia de vento contra magia de gelo. Uma onda de choque se forma, fazendo com que a Noelle e Júvia fossem mandadas para longe. E então a luta começou. Eu e Uno rapidamente executamos várias magias, porém todas as magias que Uno lançava eu as bloqueava. Então Uno tenta usar uma magia mais potente, porém a sua demora deixou uma abertura, e eu aproveito dessa abertura para atacar. Então Yuno surpreso tenta se defender, porém o meu ataque foi físico, fazendo o Yuno cair no chão. Então eu falo que sua magia é muito poderosa, porém o seu corpo é muito frágil. Então Yuno sorria, e ele fala que parece que você ficou um pouco mais forte. Então eu tomo distância e eu falo, vamos tentar de novo. Então Yuno se recupera e me ataca com mais rajadas de vento, porém eu crio uma barreira de gelo que bloqueia o seu ataque. E enquanto isso, Júvia ao longe fica distraída vendo eu lutar contra o Yuno, e Noelle aproveita para sair de vista, e então Júvia percebe, mas já era tarde, Noelle havia se escondido. Então eu via como o Yuno está se esforçando para vencer, eu esquivo de seus golpes e defendo todas as suas magias, e então Yuno fala que isso é impossível, como você ficou tão forte, isso não está certo. E então Yuno gritava para a Júvia escutar, Júvia, agora vamos combinar nossas magias. E então Júvia usava sua magia de água fazendo um vórtex de água, e o Yuno combina com seu vórtex de vento. Então uma grande quantidade de mana se concentrava no céu, onde Yuno tinha o controle. Então Yuno fala que muito bem, Shin, eu estava pensando em usar isso em outra ocasião, mas você merece. Então Yuno lança o seu ataque com força total, e o ataque vem em minha direção, e eu simplesmente avanço em meio à magia dele. Yuno ficava surpreso, e Júvia irritado por eu estar com a Noelle de parceira. E então eu ativo minha anti-magia, e anulo a magia de vórtex combinado deles. E isso deixa o Yuno com a guarda baixa, e eu aproveito e com a minha espada de gelo eu consigo render. Então com a espada de gelo em seu pescoço, eu falo para que me deem o selo. Então Yuno abaixa a cabeça. Então eu percebo que o selo não estava com Yuno e sim com a Júvia. Então eu me viro para procurar por ela, porém uma fada voava bem perto de mim, e eu olho e falo, uma fada? E então Yuno sorria, e então uma enorme onda de choque se forma, me atingindo em cheio e me mandando para longe. Então a fada fala, você teve o que mereceu. E Yuno se levanta e fala que apesar de você estar mais forte, ainda é um idiota. Então a fada fala que isso foi demais, Yuno. Então Yuno fala, não podemos descansar, vamos procurar pelas garotas. Então a fada guiava o Yuno até a localização da Júvia. Então depois de alguns minutos, Yuno chega no local, e Júvia perguntava, você venceu?
Euno diz que o Shin não foi derrotado, mas aquele ataque foi mais que suficiente para deixar ele inconsciente. Então Júvia entrega o selo de volta para o Euno, e ele fala que agora vamos pegar o selo dele. Mas antes de terminar falar, eu falo que olha só, parece que temos um mau perdedor aqui. Então Euno olha para trás, e lá estava eu. Então Euno fala: Shin, você tomou o meu ataque a queima-roupa e ainda continua de pé. Então eu fico sério e eu falo que isso não foi nada demais, agora é a minha vez, se prepare. Então Euno rapidamente entra em guarda, e eu falo que aquilo foi na maldade. Euno fala que esse exame tem disso, você já devia saber. E eu falo que sim, é claro que eu sei. Então eu falo: cuidado onde pisa. Então Euno percebia que era uma armadilha, e ele tenta voar e eu falo: te peguei. Então Euno tenta se esquivar, porém o ar gelado era demais para ele, assim o derrubando no chão quase congelado. E eu me aproximo e então antes de pegar o selo eu falo para a fada se afastar se não quiser virar picolé, e ela saia de perto. E então eu pegava o selo, e enquanto eu estava focado no exame, Noelle e Júvia estavam conversando sobre coisas de mulher, e eu apenas chegava perto e falava: Noelle, vamos, eu peguei um dos selos, agora só falta um. E Noelle surpresa fala: você conseguiu mesmo? E aquele cara que você lutou contra, ele não era um mago do alvorecer dourado? E eu falo que isso não importa, agora vamos sair daqui o quanto antes, eu preciso me recuperar antes que outros magos cheguem aqui. E então eu e Noelle saímos, porém Júvia fala que eu também vou com vocês, e eu falo que isso não vai ser possível. Júvia, cuide do Euno, ele vai precisar. Então Júvia falava várias coisas, mas então Noelle pisca para a Júvia, e então Júvia se acalma e ela fala que tudo bem, eu vou levar o Euno de volta, fomos derrotados, então vamos voltar para o ponto de encontro. Então ela saía, e eu falo que isso foi inesperado, não sabia que você podia mudar a mente dos outros. E então Noelle fala que eu apenas entendo o que ela quer, ao contrário de você. E eu falo: bom, não importa, vamos sair daqui. Então depois de alguns minutos, já era noite, e eu falo que temos que ter precaução em dobro. Então eu e Noelle estávamos em um lugar escondido, então lá eu estava deitado, e Noelle olha para mim e ela começa a falar: Shin, por que você não dá uma chance a ela? E eu continuo deitado, e Noelle continua: ela verdadeiramente te ama, ela me falou muita coisa sobre vocês dois, sobre as missões que vocês fizeram juntos, e tudo mais. Então por que você? Mas antes de terminar de falar, Noelle percebia que eu estava dormindo, e ela fica irritada e ela me dava um tapão, e eu acordava e eu falo: o que deu em você? E então Noelle virava a cara, e ela fala que você é um idiota mesmo, e eu não entendi a situação, e eu falo em meus pensamentos: porque ela me bateu? Talvez ela esteja com fome, então é melhor eu procurar por comida. Então eu me levanto, e Noelle me pergunta: aonde você vai? E eu falo que não se preocupe, eu irei achar algo para você comer, me espere um pouco aqui. Então eu saía, e se passam alguns minutos e eu volto com um animal, então eu o trato e asso a sua carne, e tudo pronto, hora de comer. Então Noelle fala que não vai comer, porém seu estômago ronca de fome, e eu falo que não precisa ter vergonha. Então eu servi a Noelle, e ela comia e gostava. Então eu falo que finalmente ela está sorrindo, preciso me manter 100% com ela. Então eu falo para Noelle dormir, que eu fico de guarda durante a noite, e Noelle agradecia e ela foi dormir. Então eu ficava tentando entender o selo, e eu percebo que realmente a parte do selo que eu peguei do Euno e Júvia, realmente completa uma parte desse aqui, então só falta mais um. Então horas se passavam e o dia amanheceu, e eu acordo a Noelle para sairmos em busca de comida. E então Noelle fala: você me acordou por isso? E eu falo: ué, mas isso é fundamental para sobreviver, vamos, não tem mistério. Tudo que precisa você vai lá pega, só toma cuidado, se algum animal aparecer me mande um sinal. Então Noelle saía para explorar a floresta, e eu ficava no acampamento improvisado. Então se passa alguns minutos, e eu falo que a Noelle está demorando um pouco, é melhor eu ir verificar. Porém Noelle chegava, e ela fala que não tem nada além de floresta nessa direção, talvez devêssemos procurar pelo outro lado. E eu falo que muito bem, Noelle, não sabia que você era uma guia, certo, vamos fazer o que você disse. Então eu e Noelle continuamos a adentrar a floresta.
Então se passam mais alguns minutos, e eu e Noelle estávamos conversando sobre a guilda. Então Noelle me contava mais sobre a sua família, e eu falo que eles são bastante duros com você, e Noelle fala que mesmo assim, eles ainda são a minha família, e eu falo que você está certa, porém Noelle fica um pouco deprimida quando se lembra do tratamento que é dado a ela, e eu coloco minha mão sobre sua cabeça, e falo que basta mostrar que eles estão errados sobre você, vamos conquistar esse aumento de rank, e Noelle se anima e fala que sim, vamos conseguir. Porém uma explosão acontecia, e eu falo que esta explosão aconteceu nesta direção, vamos dar uma olhada, e Noelle me seguia, então chegando até o local, eu via dois grupos se enfrentando, e eu falo que esse anão também tá aqui. Então Asta e Mimosa lutavam contra Klaus e Victor. Então eu observo atentamente, procurando pelos selos, e eu vejo que o selo que me falta está com Victor. Então eu falo, o selo está à mostra, eu preciso de uma distração para pegar. Então eu falo, Noelle, estamos com sorte, acabo de achar o último selo. Então Noelle fala que então quer dizer que nós vamos ser promovidos, e ela não escondia a sua felicidade. E eu falo que falta pouco. Noelle, eu preciso de sua ajuda, faça alguma distração. Usando a sua magia de água, enfrentar aqueles dois vai ser um problema. E ainda o Asta e Mimosa estão do outro lado. Preciso pensar em algo. Então enquanto a luta acontecia, eu estava pensando em uma forma de tirar o Asta e Mimosa de cena, sem lutar contra o Klaus e Victor. Então eles atacavam o Asta. Porém Asta consegui refletir todo tipo de magia. E ainda a Mimosa dava suporte para o Asta. E eu vendo isso, eu falo que ele não pensou nisso sozinho. Deve ser um plano da Mimosa. E enquanto isso, Klaus e Victor não estavam se entendendo. Os dois discutiam com frequência durante a luta. Então eu analisava tudo e então eu falo, Noelle, faça. Então Noelle faz uma magia, fazendo chover no lugar, e usando mel, gelo, eu faço com que a chuva caia congelada, assim os machucando, e Noelle fala que não era necessário isso, e eu falo que não se preocupe, isso não passa de uma distração, e Noelle fica atenta para o que vem aí, então o clima fica frio, e Klaus e Victor sentem que algo está errado, e então Asta e Mimosa também percebem, e Klaus fala, primeiro uma chuva de gelo e agora isso, tem alguém tramando algo, então uma neblina toma conta do lugar, e eu continuo, porém eu sei que o Asta pode anular a minha magia, então eu vou na furtividade, ele não vai perceber, então eu falo para Noelle se afastar por um momento, e então eu ativo o meu Ice Maker, e faço chover agulhas de gelo, e então Asta percebe ele protege a Mimosa, enquanto que Klaus e Victor se defendem, e então eu aproveito para tirar o Asta e Mimosa de cena, os congelando superficialmente, então eles estavam presos em um dome de gelo, e Noelle cuidava do resto. Então a neblina baixa, e Klaus e Victor viam que quem estava lá era eu, e então Klaus fala, você. O que aconteceu com o Asta e a Mimosa? Então eu falo, não se preocupem, o meu objetivo não era eles e sim vocês. Então Klaus e Victor entram em guarda, e eu falo que tal num acordo, porém sem hesitar Victor me ataca com sua magia de chamas, e Klaus dava suporte, tentando me prender com sua armadilha de metal, e eu me esquivo de todos os ataques e armadilhas, e eu falo, não se precipitem, eu já tenho o que eu quero. Então Klaus se perguntava, mas o que ele quer dizer? Ele não pode ter pegado o selo. Então ele se lembra da neblina e do Victor ter sentido algo por perto. Então Klaus fala, mas que droga, Victor, o selo está com você. E Victor fala que é claro, porém ele percebe que não estava mais com ele, e eu falo que vocês perderam, eu estou com o selo. Então Klaus e Victor se enfurecem, e eu falo, isso foi mais fácil do que eu pensei, agora eu já tenho o que é preciso para passar no exame, então, boa sorte para vocês. Então Klaus e Victor falam que você não vai escapar, porém seus pés estavam congelados, daí eu vou de encontro até a Noelle, e eu falo que tudo deu certo, você fez um ótimo trabalho, nem precisei lutar. Então Noelle agradece pelo esforço e eu falo, agora vamos até o ponto de encontro, e Noelle pergunta onde que é. E eu falo que precisamos apenas juntar os selos para sermos teleportados de volta. E então eu fazia, e juntando os selos. Porém antes, Asta e Mimosa chegavam, e Asta gritava me chamando de trapaceiro. E eu apenas observo. E Asta fala, agora vamos resolver isso, eu serei o Rei Mago. Então Asta puxa a sua espada anti-magia. E Asta fala que vamos ver quem é um mais. Porém eu falo, beleza Asta, talvez na próxima. Então Asta percebe um portal em minha volta e de Noelle.
E então Asta fala, mas o que é isso? E então eu e Noelle somos teleportados, assim finalizando o exame. Então depois de alguns minutos, eu e Noelle se encontramos com a Marioliona, e ela fala, muito bem, não esperava menos de vocês. E Noelle agradecia, e eu falo, certo, e a promoção? E a Marioliona fala, parece que eu esqueci de mencionar algo a vocês. Então eu e Noelle ficamos um pouco apreensivos, e então Marioliona fala que o exame foi completo, mas ainda falta um último desafio, e eu pergunto, e qual seria? E Marioliona fala que é uma luta limpa e justa comigo. E escutando isso, Noelle tremia na base, e eu falo que é sério, então vamos lá. Daí Marioliona fica um pouco surpresa, por eu não estar com medo, e ela fala que você é corajoso. Gostei de você, me siga. Então eu andava atrás da Marioliona, e Noelle fala sussurrando, Shin, você tá maluco, ela vai te matar. E eu falo para Noelle relaxar, não morrerei tão facilmente. Shin, você não entende, ela é muito mais forte que você. Então eu falo que eu já disse, não se preocupe. Então Marioliona fala, já terminou? Se sim, me ataque. Vamos começar logo com isso. Então antes que ela terminasse de falar, eu atacava com minha magia de gelo, causando um grande impacto, e fazendo a Marioliona recuar um pouco. E ela fala, nada mal, já é um começo, agora é a minha vez. Então ela avança com um soco carregado de chamas, e eu faço um escudo de gelo que era destruído e eu voava para longe. Então eu falo em meus pensamentos, caraca, ele é muito forte, quebrou o meu escudo e ainda me mandou para longe. Então eu me levanto e ela já estava em minha frente, e outro soco era desferido, mas eu consigo desviar e contra-atacar com um soco, porém ela consegue se defender, e eu falo que muito bem, vamos levar isso a sério. Então Marioliona fica surpresa, enquanto eu ativo a minha forma anti-magia, e então Marioliona fala, isso foi inesperado, não sabia sobre isso, você esteve escondendo isso, não é mesmo? E eu falo que agora eu posso usar isso sem limitações, afinal ela é muito mais forte que eu. Então eu avanço com tudo, e em movimentos rápidos vários socos eram deferidos. Eu faço vários socos intensamente, enquanto que Marioliona também dava tudo, e ao longe Noelle estava vendo, e ela fica impressionada. Então a luta havia virado uma prova de resistência, quem ceder primeiro perde. Então eu continuo, enquanto Marioliona também continuava a atacar, até que ela aumentou o ritmo me fazendo se esforçar muito mais. Então Marioliona fala que isso é muito bom, você é o primeiro que dura tanto assim contra mim, te darei a promoção, se conseguir resistir ainda mais. E eu já exausto fico me perguntando de onde vem tanta energia, ela ainda está aumentando o ritmo, deixando extremamente desgastado, porém eu continuava, mesmo sob pressão, e isso deixava a Marioliona muito mais animada, e ela fala, espero que você sobreviva. Então um ataque acontecia, e Marioliona me acertava em cheio me mandando para longe, e o impacto foi tão grande que me deixou extremamente desgastado, e eu desmaiava pela exaustão, e Marioliona fica um pouco decepcionada, e ela fala que, pelo menos foi divertido. Então depois de algumas horas, eu estava inconsciente, enquanto que Noelle e Júvia estavam comigo. Então eu acordava, e Noelle fala que ainda bem, você acordou, e Júvia fala que alívio, e eu falo, onde está aquela maluca? É hora da revanche, eu não aceitarei perder dessa forma, mas que humilhação. Então Noelle fala que é melhor você descansar, e Júvia me abraçava. Júvia e Noelle falavam ao mesmo tempo, você não vai? E Noelle fala que você foi muito bem, Shin, não esperava ver aquilo de você. E eu chego perto da Noelle e falo para ela guardar segredo, e Noelle fala que tudo bem, e Júvia fica com ciúmes, e eu falo para elas guardarem essa informação, e as duas concordam. E Noelle saía e ela fala, sussurrando para a Júvia, vai lá Júvia, então elas se comunicam. Eu não entendia, então Júvia fala, ainda bem, em apenas um momento sem te ver, você se meteu nessa, isso não deveria ser possível. Então eu falo, foi uma oportunidade boa, mas não deu, mas deixa isso pra lá, eu quero esquecer isso o quanto antes. Porém Marioliona chegava e eu escutava a sua voz dizendo, espero que ele já esteja melhor. Então eu suava frio e eu falo, Júvia, por favor, me tire daqui o quanto antes. Então Júvia fala, mas para onde? E eu falo, para qualquer lugar. Então Júvia fica corada e ela fala, sim, entendido,